Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos anos faltam para terminar o inverno, hein? Papai do céu, estou fazendo um curso de pinguim e talvez eu esteja ficando para a segunda época, como dizia meu velho pai. Que frio danado está fazendo no sudeste brasileiro. Durante o dia até que a temperatura fica mais tranquila, no sol, você vai para a sombra, você sofre uma barbaridade. Que frio danado está fazendo. Mas como dizia o Ricardo Boechat, nosso saudoso jornalista da TV Bandeirantes e também da Rádio Band News FM, vamos tocar o nosso barco. Temos que tocar o nosso barco, vamos em frente. Pois é, vamos falar do que o São Paulo está tratando com o departamento de futebol, tanto com os jogadores como também a comissão técnica. O resumo da ópera é o seguinte: devo, não nego, pago quando puder. A gente está falando sobre aquilo que o Rogério Ceni tornou público outro dia, que a gente já sabia até, a questão dos direitos de imagem que estão atrasados, ainda da época da pandemia de coronavírus, quando o futebol foi suspenso, quando algumas partidas aconteceram sem a presença do público e essa dívida ficou. Só que o São Paulo já conversou com o seu elenco, só vai tratar dessa questão depois do dia 1º de outubro, lá para o dia 2, dia 3, tomara que depois de um resultado positivo, porque a gente está falando da final da Copa Sul-Americana em Córdoba, na Argentina, contra o Independiente del Valle. Vale uma grana, porque a Copa Sul-Americana também dá uma grana boa, vale o título e um título internacional depois de 10 anos, o último foi também uma Sul-Americana em 2012, quando o Rogério Ceni ainda era goleiro e capitão do time, e vale uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Vale vaga na Libertadores, se o São Paulo vai fazer uma boa Libertadores ainda a gente não sabe. Mas a partir disso o São Paulo vai ter, ou vai vislumbrar ou não, essa luz no final do túnel. Porque se vier essa vaga direta na Libertadores, aí muda o planejamento, muda o investimento. E também muda o futuro de alguns atletas. E são vários com os contratos vencendo agora. Alguns no final do ano, outros na metade do ano que vem. São 5, 6, 7, 8, é gente que não acaba mais. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre essa gente toda. Vamos lá! Opa, depois da vinheta no ar, vamos lá, vamos falar dessa turma toda, é quase um time inteiro. O Reinaldo tem contrato vencendo, o lateral esquerdo, no final do ano. Vai renovar ou não vai renovar? Vamos saber depois da final da Copa Sul-Americana. É o mesmo caso do Rafinha, ele tem uma cláusula que pode facilitar essa renovação dele. Contrato até o final do ano, mas de repente, por ter atingido ou está perto de atingir a meta, ele pode ser que tenha uma renovação com o time do São Paulo. O experiente zagueiro Miranda, de tantos jogos pelo São Paulo, esse interessa ao tricolor, mas aí é o Miranda que vai ter que dar a resposta se quer jogar profissionalmente mais um ano ou não. Gabriel Neves interessa e muito o uruguaio. O São Paulo vai ter que investir para ficar com ele, só que o Gabriel Neves andou no começo derrapando, mas depois ele conseguiu conquistar o técnico Rogério Ceni e uma vaga no time titular do São Paulo. Seguindo essa lista, e aí muita gente vai torcer o nariz, outras pessoas não. Igor Gomes, ele tem contrato com o São Paulo, é um menino da base do São Paulo, todo mundo sabe, muito criticado, só que a direção do São Paulo, particularmente o presidente Júlio Casares, gostaria que ele ficasse. Ele tem contrato com o São Paulo até março de 2023, ou seja, a partir de outubro poderia ou não assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe que ele venha a se interessar. O São Paulo quer a renovação com o Igor Gomes, aí vai ter que discutir as bases dessa renovação. Inclusive o presidente Júlio Casares postou um vídeo da torcida nesse último jogo, todo mundo viu que o Igor Gomes entrou no finalzinho do jogo, talvez nem entrasse,
foi por uma opção ali, uma necessidade do técnico Rogério Ceni, e deu assistência para o gol do Bustos, que tirou o sufoco. O São Paulo estava passando um sufoco, claro que teve o segundo jogador expulso do Ceará, mas o Igor Gomes foi importante nessa assistência e o presidente Júlio Casares, inclusive, postou um vídeo da torcida gritando o nome do Igor Gomes ao final da partida e ele agradecendo. É um menino que tem lutado bastante para dar a volta por cima, ele também interessa. Seguindo a lista das interrogações sobre o futuro no São Paulo. Para você que está pegando o vídeo aí, o São Paulo só vai aceitar negociar com todos os seus jogadores que estão perto de vencer o contrato logo depois da final da Copa Sul-Americana. 3 jogadores, ou melhor, 2 jogadores que vão passar por avaliação agora, talvez ganhem minutagem nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Vai depender, claro, da situação do São Paulo em termos de pontos. O Andrés Colorado, ele que tem contrato até o final agora de 2022, e também o André Anderson, que até o meio de 2023 é um jogador que pertence ao São Paulo. Com relação ao Marcos Guilherme, ele está longe de atingir a cláusula de contrato que daria a possibilidade de renovação, vai passar por avaliação da comissão técnica. Comissão técnica hoje dirigida por Rogério Ceni, que acabou de entrar na lista dos 10 treinadores que mais dirigiram o São Paulo em toda a história. 114 partidas, somando as 2 passagens. E aí a gente pergunta, a partir do dia 1º de outubro, o que vai acontecer com o Rogério Ceni? Ele fica ou ele não fica para esse processo de renovação? O Rogério já tem falado exaustivamente, eu não sei, vai depender do resultado. Agora ele foi taxativo depois do jogo contra o Ceará. Se ele vai ficar ou não vai ficar, ele é que vai dizer. O que é que está dependendo? Contrato até o final do ano que vem, o Rogério tem. Diz aí, Rogério, dá aquela desabafada para a gente analisar. Vamos lá. Eu preciso ser campeão para continuar. Eu, por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, do jeito que as pessoas me tratam aqui dentro, só tenho, já falei, em todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa, mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão, nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Com todo respeito, e é um baita time. Ontem, no avião, eu vi outro jogo do Independente Del Valle, um time de muita posse, muita qualidade, lembra muito o Fluminense na maneira de jogar, de controlar o jogo. Mas a gente só vive de conquistas, só marca a história quem conquista. Então, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico, financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Independente dos que vão renovar, que vão ficar, que vão abrir mão um pouco de salário para baixar também o salário para continuar, porque se faz parte disso. Ninguém está dizendo que alguém vai embora. Só estou dizendo que, em conquistando, se a gente conseguir esse feito, que seria muito importante, algumas características nós não temos em algum jogador. Não tem nada a ver com uma saída de um jogador ou ficar. Se todos puderem ficar, se todos conseguirem renovar seu contrato, ajustando as bases salariais de acordo com que o clube possa pagá-los, isso será discutido ao final do campeonato com cada um. São várias coisas interessantes ditas aí pelo treinador do São Paulo. Primeiro, e aí mais forte, mais direto, mais objetivo, ele só fica se for campeão da Copa Sul-Americana, senão ele vai embora. A gente já sabe que o São Paulo terminou como vice-campeão paulista na temporada 2022, sob o comando do Rogério Ceni, está na final da Copa Sul-Americana a um passo de um título que o Rogério Ceni ainda não tem como treinador do São Paulo. Ele ainda não ganhou nenhum título dirigindo o São Paulo nessas 114 partidas, e ele levou o time até as semifinais da Copa do Brasil. Então, numa avaliação pura e simples, não é um trabalho ruim.
Ainda mais se a gente avaliar a situação em que o São Paulo se encontra, com dívidas, contratando jogadores, com raríssimas exceções, jogadores baratos para tentar resolver, e aí nem sempre o barato acaba propiciando boas coisas. Então o Rogério está fazendo, na medida do possível, o que ele pode. Mas ele sabe, e a experiência diz isso, que sem títulos a coisa não anda. E ele é um cara obcecado por títulos, por vitórias, por conquistas, foi assim a vida inteira. Então o Rogério está condicionando essa partida do dia 1º de outubro. Se o São Paulo conseguir bater o Independente Del Valle, jogo que vai acontecer no interior da Argentina, aí ele continua. Senão, ele não deve continuar, deve pedir para sair. Ele falou também sobre jogadores que devem receber a proposta de redução salarial, porque a dificuldade diz isso, a necessidade fala sobre isso, e aí vai depender do acordo de cada jogador. Bom, eu citei 8 nomes aí com contratos ou no fim ou perto do fim. André Anderson, Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Igor Gomes, Gabriel Neves, Miranda, Rafinha, Reinaldo. Foram 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Marcos Guilherme eu falei, 8. Para você, quais desses jogadores devem continuar no São Paulo em 2023? Para você, o Rogério Ceni deve se manter, independentemente do título ou não, no comando técnico do time do São Paulo? Deixa aí a sua opinião, seu comentário, seu palpite, seu desabafo. Essa é a situação do momento. E neste momento, o São Paulo continua. São 2 dias de folga, os jogadores se reapresentam nesta quarta-feira, pensando no jogo único da rodada, jogo contra o Avaí, às 8 da noite, no estádio do Morumbi. Jogo que o São Paulo também precisa vencer, é outro time que está brigando lá na parte baixa, o São Paulo está um pouco à frente do time do Avaí, mas jogando em casa a necessidade de vitória para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento. Hoje são 6 pontos de distância. Uma nova vitória pode dar um alívio no Campeonato Brasileiro e dar moral para a final da Copa Sul-Americana, que vai dizer muito sobre o futuro de muita gente no São Paulo. Pensando em 2023, na renovação de contrato desses jogadores, do próprio treinador e também na sequência para a montagem do time para a Libertadores em 2023. O Rogério já falou aí, não sabemos em que condição o São Paulo vai disputar a Libertadores em 2023, se vai ter um time competitivo para ir longe nessa competição. Mas o fato de voltar a essa competição muda tudo, e é sobre isso que a gente falou aqui. A partir do dia 1º de outubro, o São Paulo, ainda com uma interrogação enorme, vai saber que caminho, que rumo tomar para a temporada que está chegando. É isso. Beijo no seu coração. Até a próxima. E o frio está me deixando de novo com a garganta sentida. Deve ser questão de tempo, né? Não de temperatura. De aniversários e aniversários que já passaram. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.